Essa é a videoaula de História do segundo ano e hoje a gente vai fazer uma pequena revisão dos conteúdos que foram vistos. Primeiro a gente vai falar sobre os meios de transporte. Vamos observar essa imagem desse automóvel com 3 rodas. Ele foi o primeiro veículo, o primeiro automóvel, e ele foi inventado pelo alemão Karl Benz, e era um veículo com 3 rodas, como eu já falei, e que se movimentava graças a um motor de combustão. Um motor à base de queima, né? Benz, que criou a empresa que deu origem à Mercedes-Benz, recebeu a patente número 37.435 entre 1885 e 1886. E em 1879, o americano George Selden pediu uma patente por um veículo semelhante e recebeu em 1895. Ele nunca construiu sua invenção. Há muito tempo, as pessoas e as mercadorias eram transportadas de diferentes maneiras. A atração humana, né, que era por meio da força humana. Nós temos a atração animal, a bicicleta, o automóvel, canoa e também o navio. Esses são diferentes modos de locomoção que foram mudando ao decorrer do tempo. A grande revolução dos transportes veio com o surgimento dos motores de combustão. Atualmente a gente está bastante adaptado com os meios de transporte, né? Dificilmente você vai ver alguma pessoa andando a pé. E o meio de transporte ele atende a necessidade de diversas comunidades. Por terra, nós temos o metrô, que tem a capacidade de transportar várias pessoas ao mesmo tempo. Um veículo que também tem essa capacidade seria o ônibus, também bastante grande e serve como transporte público. Nós temos outros veículos que trafegam por terra, o automóvel, a bicicleta, a charrete. A bicicleta, a motocicleta e os automóveis são chamados de transportes pessoais, porque geralmente eles são particulares, né? Quem utiliza é o seu dono com sua família ou qualquer pessoa que ele queira levar. E aqueles que eu falei, o metrô, o ônibus, eles são transportes públicos. Levam bastante gente por um preço menor, um preço baratinho. Geralmente eles são de cidades grandes, né? Cidade pequena não vai ter. Cidade pequena vai ter mais topic para se locomover, ou aqueles carros de linha para o sítio. Ou então a maioria das pessoas que moram em cidade utilizam também o mototáxi, né? Que é mais barato e mais rápido também. Entre os meios de transporte mais rápidos estão os metrôs presentes nas principais cidades, nas grandes metrópoles. Apesar de serem considerados ultrapassados, as carroças puxadas por animais são alguns dos poucos meios de transporte que têm acesso a algumas localidades de terrenos irregulares sem asfalto. Não sei se vocês já viram, mas em Brejo tem bastante gente que utiliza a carroça ainda. Tanto para se locomover quanto para fazer alguma mudança de móveis, levar algum tipo de objeto em cima, ou então só para se locomover mesmo, ir de um lugar para outro. Dependendo de suas características, esse transporte pode levar várias pessoas. Nós temos os transportes aquáticos, que eles trafegam pela água, pelos rios, mares, oceanos, lagos. Eles podem ser motorizados ou não. Transportam passageiros, os navios mercantes, eles transportam mercadorias. E temos a canoa, a lancha, o iate, a jangada, a balsa, a chalana, a gaiola. Estes dois últimos são muito usados nos rios da região norte do Brasil. Aqui nós temos a jangada. Os transportes aquáticos que navegam nos rios são transportes fluviais. Nós temos o exemplo da jangada, como foi falado antes, a chalana e a gaiola também.
Os transportes aquáticos que navegam nos mares e oceanos são chamados de marítimos. Aqui nós temos o exemplo do marítimo, de um transporte marítimo, que é o navio. Eles podem ser movidos a motor e também pela força do vento ou por remos. Os grandes navios, barcos de pesca ou até mesmo barcos de pequeno porte, como iates e barcas, eles são motorizados. Porém, as embarcações com velas não existe força maior do que a dos ventos. Nós temos os transportes aéreos também, que podem ser motorizados ou não. O exemplo do transporte que não é motorizado é o balão, que são movidos graças à ação do vento, sem a força de motores para impulsionar. Ele transporta poucas pessoas e exige um treinamento especial para quem vai manejá-lo. E atualmente é mais usado para o turismo e competição. O balão é pouco visto aqui no Brasil, eu mesmo nunca vi um. Acredito que vocês também nunca tenham visto um pessoalmente. Ele é bem bonito, né? Bastante grande, um pouquinho assustador também, porque não tem motor. É só a ação do vento mesmo, e acho que para controlar ele é muito difícil. Nós temos o avião, que é um transporte motorizado que leva bastante gente. Existem aviões pequenos que carregam poucas pessoas. Eles são mais utilizados para pequenos trajetos e não precisam estar muito alto para trafegar. O avião é grande, né? O avião que transporta que tem a capacidade de transportar muita gente, precisa de uma licença para voar. Ele precisa sempre estar mandando a sua localização para que não aconteça nenhum acidente. Nós temos o ônibus espacial. Os considerados mais velozes são o foguete e certas aeronaves. Quando falamos em naves espaciais, queremos mostrar a evolução dos transportes aéreos. Elas são as únicas que levam os astronautas para o espaço, onde fazem pesquisas muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. O ônibus espacial e os foguetes são bastante importantes. Lá eles fazem estudo do sistema solar, dos outros planetas. Podem até descobrir outro planeta que possa existir vida, como um planeta Terra, oxigênio e tudo mais. Continuando nossa revisãozinha, a gente vai falar sobre a comunicação de hoje, de ontem e de hoje. A gente se comunica o tempo inteiro, né? Nós, professores, nos comunicamos com vocês, os alunos, seja por mensagem no WhatsApp, videochamada ou videoaula. Alguns meios de comunicação, como a TV e o rádio, surgiram há bastante tempo e foram sendo transformados pela evolução da tecnologia. As invenções como a TV digital e de plasma e celular, por exemplo, tiveram que percorrer um longo caminho até chegar ao que temos hoje. Antigamente nós tínhamos essa televisãozinha aqui, ó. A tela dela é bastante pequena, né? Tem esses botões grandes e o tubo dela, que é essa parte aqui de trás, é bastante grande também. Creio que ela seja pesada. E também não pegava muitos canais, também porque não existiam muitos canais, e sua imagem era preta e branca. Hoje em dia nós temos essa televisão aqui, ó, fininha. Tem algumas que são tão finas que a sua grossura se assemelha à grossura de um dedo. Sua imagem é colorida. Tem algumas que pegam até a internet, Netflix, YouTube, qualquer coisa, qualquer aplicativo que possa pegar na televisão. E elas são bastante finas e leves também, dá pra você usar em qualquer lugar. Nós temos o celular de antigamente que tinha botões, era pequenininho, não pegava internet, não pegava televisão, não pegava quase nada, só funcionava para mandar mensagem e ligação também. Hoje em dia nós temos os smartphones. Eles não têm botões, são totalmente digitais, touchscreen, né? Dá para você mexer na tela. Ele pega a internet, funciona quase tudo, aplicativo de qualquer coisa que você imaginar, dá para assistir filme, digitar texto, fazer videochamada, fazer ligação, mandar SMS, tem os aplicativos de redes sociais que você utiliza também. Enfim, o celular de hoje em dia a gente dá para fazer quase tudo, acho que só não dá para fazer comida, mas de um tudo dá para fazer no celular. Nós temos esse aqui, ó, que é um exemplo de rádio de antigamente. Ele era bastante bonitinho, né, minha gente? Só que ele não pegava muita rádio também, e o som dele era um som muito precário, né? E agora nós temos o notebook, não comparando, porque o rádio não tem nada a ver com o notebook, é só
uns exemplos de aparelhos de antigamente e alguns aparelhos de hoje em dia. O notebook, você consegue trabalhar nele facilmente, digitar texto, fazer videochamada, mandar mensagem, assistir filmes, séries. Dá para fazer de um tudo também no notebook. A função do smartphone também serve como notebook. Dá para você fazer tudo que você faz no notebook, dá para você fazer no smartphone também. Só que o notebook, a bateria dele é muito melhor do que o smartphone e também ele a memória dele era muito maior do que a memória do celular. Então dá para você salvar muito arquivo nele, muita coisa legal.